Queridas irmãs e irmãos, nós estamos no 4º domingo da Quaresma, já bem pertinho da festa da Páscoa. Quando a gente caminha, quando a gente sai em viagem, quando a gente se propõe a trilhar, uma estrada, a gente quer chegar em algum lugar. E a Quaresma só tem sentido para nós se a gente vai celebrar a Páscoa. A Páscoa é o ponto de chegada desse longo caminho, dessa longa estrada que a gente fez durante 40 dias, imitando Jesus, que entrou pelo deserto, que subiu o monte, que foi ao templo, e hoje, durante a noite, Jesus recebe um amigo secreto, porque Nicodemos, ele não quer ser visto com Jesus, ele é fariseu, e os fariseus estão brigando com Jesus o tempo todo, perseguindo Jesus. É um dos 3 grupos que perseguem Jesus. E Nicodemos, então, procura Jesus durante a noite, porque ele gosta de Jesus. E no meio da noite ele tem então essa conversa muito especial que está no capítulo 3 do Evangelho de João, que é uma longa exposição catequética sobre o batismo. Nessa longa exposição, o evangelista vai usar então essa metáfora da noite em oposição à luz, para dizer para nós a nossa realidade espiritual. Essa caminhada que a gente faz, como eu disse lá fora, em meio a luzes e trevas. E nessa caminhada que ora está muito iluminada, ora a gente passa por escuridões terríveis, a gente pode contar sempre com aquele ao qual nós todos aderimos pela fé. Jesus, a luz que a morte não conseguiu apagar. A luz que a noite, que simboliza o mal, o pecado, tudo aquilo que a gente vê na nossa vida acontecer, na nossa história, no nosso mundo, e que vai contra os planos de Deus, nada disso foi mais forte do que a luz do Filho de Deus, Jesus Cristo. E o bonito dessas leituras é que Jesus, juntamente com Nicodemos, Jesus dá a Nicodemos uma interpretação da sua vida. E ao interpretar a sua vida para Nicodemos, Jesus utiliza aqui um texto bíblico do livro dos Números, mencionando um episódio que aconteceu no deserto enquanto o povo caminhava. O povo estava murmurando contra Deus, e nessa murmuração contra Deus, Deus então penalizou esse povo. Essa é a interpretação lá do texto do evento. Penalizou esse povo, mandando serpentes para que o povo fosse picado. E aí o povo começou a pedir Moisés que intercedesse a Deus para ter piedade deles, Eles viram o erro no qual eles caíram ao murmurar contra Deus. Então Deus falou assim: você vai construir uma serpente de bronze e vai colocar essa serpente de bronze numa haste e vai levantar essa serpente de bronze. Quando alguém que foi picado por cobra olhar para essa serpente de bronze, essa pessoa vai ficar curada. E assim Moisés fez, e todos os que olhavam para a serpente de bronze ficavam curados. Eu queria discutir aqui, porque no curso de Bíblia, se aconteceu, se não aconteceu, se olhar para uma serpente cura de picadura de cobra, se não cura, etc. Esse episódio, com toda essa plasticidade, com todas essas imagens, ele é usado por Jesus para dizer uma realidade da fé muito bonita. E por isso o Evangelho começa assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem será elevado da terra. E quando ele for elevado da terra, ele vai atrair todos para isso, para si. Porque Deus tanto amou o mundo, que nos deu o seu Filho unigênito, para que não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não quer condenar o mundo, Deus quer salvar. Então, aquela história lá do Antigo Testamento
ela é uma imagem, um símbolo que se concretiza e se realiza plenamente na pessoa de Jesus. Jesus foi elevado da terra, na cruz, para nos salvar a todos. Não apenas para resolver um problema aqui, no texto de picadura de cobra, mas para salvar o ser humano por inteiro. Não apenas para resolver um probleminha aqui ou acolá, mas para dar a sua vida para nós. Essa elevação da terra é a vida de Jesus ofertada para todos nós, para cada um de nós. Por isso, o evangelista continua: aquele que crê no Filho do Homem vai ser salvo, mas quem não crê já está condenado. O crer aqui não é professar determinadas verdades que estão contidas numa espécie de lista, de regras ou de doutrinas que a gente fez, porque são importantes, porque ajudam a gente a fortalecer essa fé, mas trata-se de outra coisa. Trata-se de aderir a uma pessoa que nos foi dada, que foi elevada da terra por nós, por causa desse grande amor que Deus tem pelo mundo. Essa pessoa é Jesus Cristo. Então, aderir a Jesus significa viver nele, viver a vida dele em nós. E essa adesão a Jesus faz com que cada um de nós viva essa experiência do batismo que a gente recorda durante esse tempo da Quaresma, que é a experiência de ser filho e filha de Deus. Não se trata de adoção, é mais do que adoção. Porque quando nós somos batizados, nós somos inseridos em Cristo. Então, trata-se de viver a filiação que é dele, e não uma adoção como se Deus, agora eu vou chamar vocês também de filhos. Não. São João vai dizer, nós somos filhos de fato. De fato. Porque inseridos em Jesus Cristo. Então, meus irmãos e irmãs, o julgamento que Jesus diz no texto de hoje é esse: a luz veio, mas os homens preferiram as trevas à luz porque suas ações eram más. Quem pratica ações más prefere as trevas porque tudo fica escondido. Mas quem pratica ações boas prefere a luz, para que se manifeste que é Deus que age nessas coisas que nós realizamos, boas, coisas de Deus. Então o cristão é chamado a viver essa experiência, não só de ideia, de cabeça, como os gregos faziam, mas sobretudo de ações, de viver uma vida, não de falar de ideias da boca para fora, mas de fazer opções, de escolher caminhos, de viver com determinados princípios, de lutar, fazer, fabricar uma situação nova, um mundo novo que seja agradável a Deus. Não isso que a gente está vendo, que destrói a natureza, que desconsidera a pessoa, sobretudo os fracos e os pobres, massacrando os fracos e os pobres, os indefesos. Não esse mundo cheio de guerras, como a gente vê, não essa situação de violência contra as pessoas, não essa situação que divide tantos por causa do preconceito, por causa do dinheiro, por causa do poder e de tantas outras coisas. O cristão, ele é um artífice. O artífice é aquele que faz, aquele que fabrica, que opera um mundo novo, porque ele é sal da terra e luz do mundo. Então, dentro dessa metáfora, da luz e das trevas, nós somos chamados a rever o nosso batismo, porque a Quaresma é o tempo disso, da gente ver se a gente está funcionando como filho de Deus mesmo, se a gente está vivendo essa vida de Jesus em nós, mais do que ficar, eu sou católico, porque eu acredito lá no credo, porque o concílio tal falou não sei, nada disso. A questão é outra, é viver Jesus Cristo, viver o Evangelho, que a gente põe aqui sobre o altar e ergue e leva lá para o ambão,
porque é a nossa regra de vida. É o caminho que Ele deixou para a gente fazer a experiência da vida dEle em nós. As outras coisas entram como complemento. Então o decisivo aqui é isso. Do contrário, a gente vai fazer praticamente a mesma coisa que estavam fazendo lá no Antigo Testamento. Aí eu volto à primeira leitura. No Antigo Testamento, o povo ainda estava indeciso. E por isso começou a frequentar cultos pagãos, começou a trazer práticas dos cultos pagãos para dentro do templo, começou a praticar atos abomináveis. Quando a gente fala de atos abomináveis no Antigo Testamento, a gente está falando de coisas graves naquele momento. Para nós também hoje, claro. Sacrifício de crianças, de pessoas humanas, prostituição sagrada, bruxaria, necromancia, tudo isso esse povo começou a praticar e até trazer para dentro do templo. E a interpretação que o cronista, que é o escritor do livro de Crônicas, dá, foi a seguinte: olha, chegou uma hora que não deu mais, que não estava possível mais. Deus fez de tudo. Deus fez de tudo. E aí, a interpretação dele é essa: Deus pune o povo permitindo que Nabucodonosor, rei da Babilônia, entrasse e destruísse tudo. Isso foi no ano de 587 a.C. E destruiu tudo, destruiu o templo, levou tudo e levou quem ele queria para servir de escravo na Babilônia. E a história foi muito resumida, porque o reino da Babilônia foi sucedido pelo rei da Síria, depois pelo persa. E aí, quando chegou o período persa, um imperador um imperador pagão, ele é escolhido por Deus. O Espírito de Deus vai mover esse imperador pagão, está no texto, para que ele faça o povo voltar para a terra. E aqui o texto volta a mostrar esse Deus que faz de tudo. De tudo. Deus mexe as peças da história para que esse povo retorne, não para um lugar, um espaço físico apenas, mas retorne para si, para Deus. Então Deus faz de tudo. E isso coincide com o que a gente vai ver hoje no Evangelho. Deus tanto amou o mundo que nos deu o seu Filho único. O que mais podia Deus ter feito, gente? Vocês que são pais sabem que é impensável para um pai e uma mãe dar a vida do filho para o outro. Impensável. Uma coisa que não passa pela cabeça de nenhum pai. E Deus nos deu o seu filho. Por causa do seu amor pelo mundo. Para que o mundo seja salvo, não condenado. E aqui está o segredo desse domingo. A grande alegria. A grande alegria. Hoje é chamado de domingo da alegria. Por causa disso. Porque nós temos um motivo que nos faz ter esperança. Um motivo que nos faz encher o peito e o coração dizendo: tem um jeito. As coisas têm um jeito. Né? E como pecadores, como penitentes nesse tempo da Quaresma, a gente também olha para essa notícia, essa boa notícia, que significa Evangelho, né? Boa notícia, essa boa notícia, e fala assim: puxa vida, Deus me quer muito. Vocês já falaram isso para vocês mesmos? Deus me quer muito. Deus me quer ao ponto de dar o seu filho por minha causa, por nossa causa. E aqui está o segredo. Então, meus irmãos e irmãs, não é para ter medo. Ao contrário, é para se sentir incentivado a se aproximar. A se aproximar de Deus, de Jesus, a se aproximar da comunidade, a se aproximar dos irmãos, a se aproximar
né, na mesa eucarística, se aproximar de tudo aquilo que Deus preparou para nós. Vem, tenha coragem. Não deixa o mal te afastar, mas se aproxime. Chega perto. Deus fez de tudo por cada um de nós. Então, hoje, o Evangelho projeta sobre as nossas trevas uma grande luz. E essa grande luz faz com que nós, igual a Jesus, igual ao cronista, interpretemos a nossa vida. Não a partir de nós mesmos. Jesus não interpretou a vida dele a partir dele mesmo, mas a partir da Bíblia. O cronista não interpretou a partir das ideias deles, mas a partir dos acontecimentos históricos que ele lê com muita sabedoria. E como é que vai a sua vida diante dessa palavra? Como é que você interpreta a sua existência hoje? Como uma existência que responde a esse amor derramado sobre nós no alto da cruz? Diante desse amor que foi elevado para nós, mais forte do que o da serpente levada no deserto? É isso. E vocês, queridos crismandos e crismanda, né? Hoje, vocês hoje vão receber a bênção, a segunda bênção do exorcismo, para que todas as trevas sejam debeladas, e para que vocês, sob a luz de Deus, façam a escolha por Jesus Cristo e passem a aproveitar dessa luz para sempre rever a vida de vocês, né, diante dessa grande dádiva de amor que Deus nos tem.